aplicação e consiga resolver os problemas de vocês. Não dá para revisar um bimestre inteiro em um dia, então qualquer coisa que eu fale aqui dá a impressão que a gente vai ter menos necessidade de estudar algumas coisas e mais de estudar outras, então para não ter esse problema, eu prefiro nesse começo trabalhar com algumas dúvidas que vocês tenham, mesmo que vocês achem que é fácil a pergunta, a ideia é resolver isso com vocês. O que vocês acham? Estou igual o cantor de bar, né? O que se pedir, eu faço. A gente já pediu alguma coisa? Eu falo de novo os temas aí, vamos discutindo de novo. O que vocês acham? Professor, eu separei umas questões, mas não é do livro. Tem problema. Você quer que eu compartilhe? É da lista? De onde que é? É de um gabarito que eu tava fazendo exercício. Pode me mandar pro projeto aí que a gente A discute. Sesgran Rio. Manda bala aí. Beleza. A gente resolve juntos. É um concurso? Uhum. Vamos ver. São duas, três, quatro. Pode ser São todos, 4 perguntas só. até 50. Aí eu achei outra lista de exercícios também sobre finanças. Bem legal esse aqui também. Eu vou fazer a minha prova dessa sua lista aí. O que você acha? Eu encontrei na internet. Tem problema, né? Mas não tem alternativa, não, essa outra lista. É mais você escrever mesmo. Deve ser boa, não deve, não? Né? Vou compartilhar aqui com você. Compartilhe aí. Qual que é o 14? É o 17, 18, 19 e o 20. Tá. Deixa no 20 aí, já tá mais fácil. Beleza. Deixa eu notar. Uma empresa. Um investimento necessário para montar uma pequena 10 mil. empresa. É de R$ 10.000. E esse investimento renderá R$ 6.000 no final do primeiro ano e 5.500 no final do segundo. Vou pegar minha HP aqui. Beleza. Já resolveu isso aí? 10 mil. Eu fiz hoje de manhã. 2 desse. %, né? Letra D. Isso. Bom, para quem não está vendo agora o exercício, Ingrid, Poliana e Pedro, é um exercício de TIR. Então, para você calcular TIR é a taxa interna de retorno, trocando em miúdos, é quanto o projeto de investimento rende. Rende anualmente nesse prazo. Então, neste caso, você tem que eu vou investir 10 mil, então 10 mil acontece no ano zero, e vai sair dinheiro do seu caixa, e ele tem um projeto que vai durar, em tese, 2 anos, porque você vai vender no terceiro ano. Então, não vai ter a terceira entrada de caixa. Então, 6 mil e 5 mil e 500. Quem for usar HP, deixa eu só abrir meu HP que a gente já faz. Ó. HP 12. Quem for usar HP, gente, é uma clássica resposta de HP, quer ver?
Aí, chegou gente. Então é assim, ó. A gente zera a máquina, então 10.000 CHS GCF0. É 6,5,5, Eduardo? Tá aí? Eu já perdi, eu não tô vendo. 6 GCFJ, 5,5 GCFJ. Então, eu coloquei na HP os dados do projeto e atirei a função aqui, ó, IRR laranja, então eu vou ativar o F IRR. Então, a tira é 10%. Dá para saber se esse projeto é viável ou não? Alguém se arrisca aí? Não dá para saber porque não tem a taxa da empresa, né? Eu não tenho o custo se é mais que 10, menos que 10. Então, eu só sei te dizer, que é o exercício, que esse projeto rende 10%. Pode passar para outra, vamos ver. Qual que você quer? Mas qualquer um. Vai ser, vamos voltando por um aí. Um 19. 19. Ah, esse aqui não precisa, acho que a gente já pegou isso. Matemática financeira, né? É, matemática financeira. Também isso é matemática financeira. É. Também é matemática financeira. Você é parcelas, né? Isso, é parcela. Mas tem esse aqui também que eu tava falando. Qual? Esse aqui, capital das empresas. Estudar.com.você, hein? Olha que endereço chique. Cadê? Eu achei. Eu tava lendo um bem legal, assim. O que estava aí é o de VPL. Eu li meio VPL por baixo, por cima aí. Aqui? Vamos ver. Aqui Ó, é. procura o valor líquido não alavancado. Ó, esse eu tinha feito, tem entradas de Uhum. caixa de 500 mil por ano em perpetuidade. Esse aí tem que pensar melhor, né? Deixa comigo que eu resolvo, porque ele tem que pensar assim, ó, que eu não entendi. Uhum. Pensa comigo, vocês aí. Essa empresa tem entradas de caixa de 500 mil, então eu imagino que é o que ele vai receber. Em perpetuidade, é entrada de caixa anuais, né, todas iguais. E saídas de caixa que representam 72% das vendas. Beleza. Quando que acontece? Quanto tempo é isso aqui, né? O investimento inicial é quase 75 mil. Não tem completo não, porque quanto tempo é essa entrada de caixa? Quanto tempo é essa saída de caixa? 72% das vendas. Quais são as vendas? Tem venda aí, Eduardo? Não, mas esse aqui eu não tinha feito esse Qual que você tinha teste. feito? Esse acho que não dá para ter. Deve ser a continuação de alguma coisa, isso aí. Eu não fiz os primeiros, acho que eu fiz, mas eu achei esse de CNPC. Esse aí, Esse é CMPC. legal. Esse aqui Vamos fazer esse aí, ué. Aumente aí. dá pra enxergar? Dá. Só tirar essa página. Aí. É, Ele pergunta qual que é o VPL do projeto. Vou pegar um papel aqui. Muito dado.
investimento de 50 milhões, gera fluxo de caixa de 5 milhões ao ano. Boa. Custo da dívida pré-tributação para a empresa de 10% ao ano. Custo, 10%. Capital próprio é 15%. Capital próprio, 15%. A meta para antes de... Dívida valor da empresa. Dívida 80%. Ó, esse negócio é meio louco, sabe por quê? Para você calcular o CMPC, a fórmula é você pegar a proporção de cada passivo vezes o respectivo custo, que é o que eu pensei que ele ia fazer. Só que aqui você não tem o valor de cada passivo. Ele tem capital de terceiro, 10% de custo, capital próprio, 15% de custo. Então, para calcular o CMPC, para você usar o CMPC para calcular o VPL, eu preciso ter as porcentagens de cada conta, né? O valor em dinheiro de cada incidência. Quando ele fala que a meta de índice dívida valor 80%, eu consigo achar até o valor da empresa, porque eu tenho o valor da dívida, mas eu não consigo achar o quanto tem de capital próprio, e tampouco quanto tem de capital de terceiros. E aí eu não consigo calcular depois o imposto de renda. Feito isso, eu não consigo calcular o CMPC, nem consigo usar essa taxa para calcular o VPL. E também não tenho o tempo do projeto. Ele fala que são 5 milhões ao ano, mas por quanto tempo? O VPL, ele precisa de um tempo definido. Eu não posso calcular o VPL, só se eu faço por intervalos. Se for perpetuamente, tem que ter um critério. Quando você faz uma empresa que tem ideia de ser ganhos perpétuos, eu faço pelo menos intervalos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu preciso rever, não sei, acho que não dá para fazer, não sei o que ele fez aí. Não sei se tem resolvido, se a Demar aí, tem que ligar para ele. Demar e Michel. O que falta, na minha opinião, algum tipo de dado aí para eu achar o CMPC, porque se eu achando o CMPC, eu consigo calcular, mas eu não acho o CMPC para calcular o VPL. Só se eu faço uma média simples de 10 e 15, mas não cabe para CMPC. Tem que pegar as questões do ENAD, que são mais... São mais completas também, né? Porque se você pega... Não deu tempo de eu baixar, eu tava vendo esses também. Alguém que... Essa primeira letra aí, eu usaria o entrada de caixa de equilíbrio, né? Sim. Daí eu consigo achar o quanto eu tenho de equilíbrio para empatar, pelo menos ter um VPL zero. Essa é uma teoria de refinamento de capital. Mas é mais isso, né? Na realidade, para vocês agora, a ideia é discutir o que é bem, assim, né?
o que você entende e como é que você analisa o VPL, a taxa interna de retorno e o payback. Pensando um pouquinho além de um exercício, quando você chega com os dados prontos para calcular essas ferramentas, você chega na parte mais fácil. Quando eu tenho todos os dados prontos, eu pego um HP, pego um Excel, eu pego até um site e eu consigo fazer as contas todas para você achar o VPL, o payback, o ativo. Então, a dificuldade, isso pensando em termos práticos, qual é? A dificuldade essencial para você avaliar um investimento é você fazer a previsão de um modo bem coerente. Porque a partir das previsões de ganhos e de investimentos, é que você terá a base para calcular a viabilidade. Porque se você faz uma previsão errada, a sua base de cálculo vai também estar errada. Então, você pode, de repente, ter superestimado as suas receitas e você, não, olha, calculei o payback VPL que deu viável. Mas quando você for avaliar, efetivamente for colocar em prática, você notou que estava superestimada, quando da aplicação, o que você esperava ganhar não vai chegar bem menos, e a partir daí você começa a perder valor, porque você vai começar a perder dinheiro com esse projeto. Esse é o problema. Agora, a gente pode fazer assim, Eduardo gosta de fazer alguns exercícios a mais, o que é ótimo, né? Se todo mundo fosse assim, seria ótimo. Eu, até segunda, eu separo, eu tenho as provas de ENAD aqui, eu separo e te mando, ou te marco para você os exercícios que seriam da nossa alçada. Você pode até buscar os provões, eu fiz provão, não fiz ENAD, na época chamava provão. E tem vários exemplos, pelo menos um ou dois em cada ano tem sobre esse assunto. E você pensa, quebra a cabeça e depois te dou a resposta. Embora você consiga a resposta pela internet também, mas eu consigo te fazer isso aí depois. Ou eu mando no grupo, para quem quiser resolver, depois aproveitar. ENAD tal, exercício 1, 2x é sobre o nosso conteúdo. Aí eu consigo fazer rapidinho. E no ENAD, Legal. o que é legal do ENAD é o seguinte, como ninguém pode usar calculadora no ENAD, então você quase nunca, eu nunca achei um exercício que era assim, calcule o VPL. Porque para calcular o VPL, você depende ou de um HP, ou de um Excel, ou lembrar de uma fórmula. Não é? Só que lembrar de uma fórmula e fazer o cálculo à mão demora muito. Você vai perder muito tempo com uma continha. Então, a maioria das questões são questões de análise. Então, você vai ter, de repente, um resultado pronto para você conjecturar e analisar em cima disso. Então, ele é bom porque ele vai dar foco na parte da análise, porque a parte de cálculo é acessória. Né? É tão acessória que eu só consigo fazer por conta, usando uma ferramenta, a ponto de ele descartar. Quem faz o ENAD descarta isso e deixa para você fazer outra coisa. Essa é a diferença básica. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Mas podem perguntando aí, eu só estou sapeando aqui na minha máquina. Pode perguntar qualquer coisa. Não vai perguntar nada? Uma prova de ENAD aqui, peraí. Esse ano vocês iam fazer ENAD, mas vai ficar só para o ano que vem. Que sorte de vocês, você vê? Para esse ano, eu pensei que era o último ano. Na realidade, a cada ciclo de 3 anos, né? Entendi. Só que esse ciclo vai se dar com esse ano o MEC adiou Por causa da pandemia. pela pandemia. Teve em 18, acho. Deixa eu ver aqui.
Professor, então mostra um exercício aí do Nath. Vou pegar aqui, peraí. Tentando achar uma prova aqui. Achei. Deixa eu achar aqui. Pirâmide de Maslow, CPC, taxa de desemprego, indústria, componente específico, ética, análise, smartphones, recessão, comunicação, sistemas, informação compartilhada, CDI. Aqui não tem, aqui não tem. 2, gerente de marketing. Curva ABC. Gráfico de Grant. Que não tem. 2018. Vamos ver. 2015 não achei nada. 18. 18. Campo específico. Business. Estatística. Balanço patrimonial. Marketing. Acho que não vai ter aqui. Cheio. Vamos ver aqui. Vamos ver. Cadê o compartilhamento aqui? Dá para enxergar aí? Questão 35. Dá sim. Então, vamos pensar aí. Estudo, financeiras, já tinha aqui, técnicas de capital. Se fosse um estudo que. Eu não sei se é bem de VPL, mas a gente cita aí. A maioria usava VPL e o tipo. É. 75% usavam VPL-T. Também 56% usavam playback. Vamos lá, ó. Isso aqui é de se uma afirmação está errada, está certa, explica ou não explica. Eu vou ler aqui, eu vou tirar meu som para eu ler alto e ninguém. Não, eu vou ler assim mesmo. Vou ler com a cabeça.
E aí, gente? Qual que é verdadeira, qual que é falsa? Vocês acham que, ó, primeira alternativa, ao tomar decisões de aceitar ou rejeitar um projeto, os diretores financeiros das empresas devem calcular e levar em consideração diferentes indicadores, como payback, payback descontado, VPL, TIR modificada e índice de lucratividade. Na cabeça de vocês, essa informação está certa ou errada? Ninguém sabe? Tá. Eu acho que está certo. Eu acho que a 2 está falsa. Então, a primeira Ou as duas estão verdadeiras e eu tô. está certa, né? Sim, Porque assim, VPL, payback, TIR são indicadores de viabilidade. a base, né? Eu não posso aceitar ou rejeitar um projeto, supondo que ele é viável ou inviável, sem calcular ou sem usar algum tipo de ferramenta. Esse algum tipo de ferramenta pode ser esses aí. Então, beleza. Então, estou explicando que para você tomar decisão, tem que usar as ferramentas de avaliação de investimentos. 2. Por quê, né? Por quê? Cada indicador captura informações diferentes e relevantes aos tomadores de decisão. Tá certo isso? Tá. Sim. O payback e o payback descontado avaliam o risco e a liquidez. VPL, TIR modificada, avaliam a lucratividade sob diferentes enfoques. Onde vocês acham que está pegando aí nessa 2? Ou não está pegando nada? Pensem aí. Vou voltar para vocês aqui. What do you think? O que vocês acham? Nada? Aqui. Ó, É a letra B mesmo? não sei. Como é que você sabe? Se eu... Ô, professor, Hã? você mostrou com a parede. Mostrei? Não pode ser. Eu pensei que era porque parece que é uma justificativa da primeira. A 2. Eu acho que é uma justificativa da primeira, não é? É, faz muito sentido. Porque assim, vamos discutir aqui na nossa conta. Ele está explicando no número 2 que cada indicador captura informações diferentes para quem vai tomar decisão. Óbvio que sim. Então, por exemplo, o payback te dá uma resposta rapidamente em termos de tempo de recuperação.
Eu consigo avaliar o risco pelo payback? Existe alguma medida de risco quando você calcula o payback? Sim ou não? Sim. Sim. Como é que eu posso medir o risco pelo payback? Como é que eu posso associar risco e payback? O risco e o payback eles são associados pelo tempo. Então, assim, quanto mais tempo você demorar para recuperar o que você investiu, maior vai ser o risco. Tanto é verdade que quanto menor o payback, melhor. Que você recupera esse investimento de modo mais rápido e, consequentemente, reduz o risco. A liquidez, também posso pensar nessa perspectiva pelo seguinte motivo. O que significa liquidez, lá na concepção da palavra? Liquidez significa a capacidade que você tem de pagar as suas contas, né? Basicamente, a gente pode pensar que o payback tem alguma coisa a ver com liquidez, no sentido de recuperar a capacidade que tem de pagar o que você gastou, de certa maneira, também. Então, se você pegar todo o dinheiro que você ganha e comparar com todo o dinheiro que você vai gastar, não deixa de ser uma medida de liquidez. Da mesma forma que VPL, TIR avaliam lucratividade. O VPL avalia uma lucratividade financeira em unidades monetárias, então existirá uma sobra de X mil reais ou uma falta de X mil reais, a TIR em porcentagem, TIR é TIR modificado em porcentagem, e esse índice lucro, que é o IL, é uma avaliação, indicador de proporção. Tá? O gabarito marca B, não sei se anulou ou não. Que as duas questões são verdadeiras, eu concordo. Porque o que está escrito no número 1 e número 2 são realmente verdadeiras. Agora, eu só fico em dúvida em dizer por que a 2 não justifica a 1. Porque, assim, pensem comigo agora, estou dando a minha opinião, estou tentando argumentar para que vocês entendam. Qual é a dificuldade que a gente tem de fazer uma análise de investimentos de um projeto? O que vocês acham? Ou qual é o receio que o analista tem quando faz uma avaliação de investimentos? Eu acho uma pergunta boa para fazer na avaliação. Não é? Ui, tá gravando, estou botando um negocinho aqui. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Vou voltar aqui para esse povo. Andressa, tá aí? Estou, professor. Qual é uma das preocupações primordiais de um analista de investimentos? O que ele tem? O retorno? Além disso, uma coisa mais geral. De errar, né? Uma preocupação do analista de? Errar a análise. Sim. Então, antes de pensar no retorno, que eu estou pensando que, bom, se eu tenho retorno e errei, se ele é maior ou menor, pelo menos eu tenho retorno. Então, uma grande preocupação que eu preciso ter, e por isso eu uso várias ferramentas, é essa. Realmente ter uma garantia, uma porcentagem maior, que esse investimento, quando for aplicado, ele não errar. Se eu constatei nas minhas previsões que ele é viável,
que ele, na época da implantação, também se torne viável. Essa é a grande preocupação. Bom, se eu tenho essa grande preocupação, eu não posso usar uma ferramenta só. Tem que usar várias ferramentas para ter noções diferentes de uma mesma coisa. Então, eu tenho perspectivas diferentes de viabilidade para captar risco, para captar retorno, e para depois comparar o tamanho do risco que eu corro com a possibilidade de retorno, para ver se compensa o risco ou não. Então, na minha opinião, os dois estão certos e um não justifica o outro. Aí, se, por exemplo, uma dúvida aqui, eu tenho várias ferramentas para estar calculando esse retorno. Aí, uma ferramenta dá um retorno bom, a outra dá um retorno que dá para suprir ali, e outra dá um retorno baixo. Eu consigo fazer uma média ou tem que fazer algum outro estudo daí? Não consegue fazer uma média porque as respostas são diferentes. Ó, se você pegar o que vocês estudaram, o payback dá uma resposta em prazo. Então, qual é a sua análise? Se o prazo é longo ou se o prazo é muito curto de recuperação. Se for curto, tudo bem, um ponto positivo. Se for longo, tem que se perguntar se essa espera que você vai ter compensa, ou vai ser compensada. O VPL dá uma resposta em dinheiro, quanto sobra, e eu tiro uma resposta em porcentagem. Então, não dá para pensar em fazer uma média. Dá para pensar em fazer uma avaliação conjunta para ver assim, se você tem que tentar medir os riscos que você vai correr nesse projeto de investimento para que você possa avaliar os ganhos. Aí o ganho eu posso avaliar pelo payback e pelo VPL. Aí você tem que se perguntar o seguinte, esse risco é compensado pelo ganho? Supondo que é viável. E essa resposta é uma resposta que cada um tem a sua. A gente não consegue, eu não consigo, de repente, entrar na cabeça do Pedro, da sua cabeça, da Ingrid, ou da Eduardo, da Poliana, e colocar a minha ideia sobre risco. Então, você que vai ter uma percepção do risco que pode ser diferente da minha ou de qualquer outro. Então, assim, essa avaliação final que tem que ser feita, ela é um pouco subjetiva, porque muda de acordo com o critério de cada um de nós. Mas tem que ser feita. Tá? Então, essa é a perspectiva de você avaliar por mais de uma técnica. Entendi. Por exemplo, pega ali um prazo, tem um retorno pequeno por um prazo maior ou por um prazo menor e estudo isso de acordo com a empresa, a necessidade por aí, né? Ou assim, o seu VPL ele é até alto, mas ele vai acontecer só no 10º ano. Aí você tem que, poxa, eu vou esperar 10 anos para ganhar tanto dinheiro, ou não quero esperar tanto tempo, porque 10 anos pode muita coisa acontecer que te atrapalha totalmente a sua previsão. Certamente, quem fez alguma previsão em 2015, por exemplo, para 5 anos, em 2015 não imaginava que ia ter uma pandemia no meio do caminho. Então, quanto mais você demora, mais risco você corre. Então, essa é a percepção que você faz. Por exemplo, VPL e payback. O VPL é até alto, mas demora muito para alcançar esse VPL. Então, o payback diz que é um tempo muito longo, apesar de ter um VPL grande. Agora, compensa você esperar esse tempo longo ou não compensa? Aí vai uma resposta sua. Entendi. É tipo um investimento que eu estava vendo de fazer. Tinha que investir um dinheiro aí por mês, só que o retorno dele era de entre 7 e 10 anos, se não me engano. E para mim não compensava, por exemplo. Era um retorno até considerável, mas para mim não compensava. Então, esse tipo de análise, né? Sim, para você querer um retorno mais curto. Então, você não pode esperar tanto tempo. E se você tiver que sacar nesse tempo longo, você pode ter que pagar alguma taxa para o banco, ou perder alguma rentabilidade. Então, Sim. apesar de ser rentável, na sua concepção, na sua necessidade de projetos e objetivos, não compensa. É isso mesmo que você tem que fazer. O que não quer dizer, gente, que investimentos longos sejam ruins. Ao contrário, certamente
se a gente for pensar na nossa realidade aqui, certamente a Via Pai ganhou muito dinheiro nas concessões do pedágio. Acaba esse ano. E terão outras empresas, né? Serão outras concessões para 30 anos. Puxa, mas 30 anos é tempo, hein? Mas certamente o ganho não vai se dar só lá no 30º, vai se dar todos os anos. E eu tenho que medir quem for participar dessa licitação, eu tenho que comparar e analisar assim, a quantidade de gastos que você vai ter para manutenção de estradas, fazer novas construções, viadutos, duplicações e assim por diante, que seriam os custos e gastos com a principal fonte de renda de um pedágio, que é o fluxo de carros. Então, eu tenho que estudar, por exemplo, se a perspectiva de gente que passará no pedágio nos próximos 20 anos é uma perspectiva crescente ou decrescente. Será que todo mundo vai comprar carro, vai passar em pedágio? E se isso cair muito? Se isso cair muito, a perspectiva de receita que eu tinha não vai se concretizar. Então, é essa a perspectiva. Você tem que pensar. Mais alguma coisa? Acho que não. Por isso tem um gráfico que a gente vê no 12 aqui. Quer fazer alguma pergunta aí, Eduardo? Pensa que eu estou num barzinho tocando, você está na plateia comendo amendoim e palmito. Aí você pede tal música. Vou lá e canto. Abril 12, 2012. Cantar Believer de Imagine Dragons. Hã? Dragons? O que é Dragon? Imagine Dragons. É uma banda. Você está ouvindo? É uma banda que eu gosto. Da onde que ela é? Dos Estados Unidos. Olha só, o que ela canta? Rock? É, rock. Rock pesado? Não, não é rock pesado, é bem leve. É um rock meio indie. Indiana Jones? Não, é um estilo musical, né? Ah, bom. Mas tá tranquilo, acho que tá tudo bem. Não tem nada mais. Aqui tem. Não. Achei. Achei um gráfico aqui, peraí. Opa, sumiu? Mas não tá aqui. Achei. Pá. Aqui. Vamos fazer um pupurri de perguntas aqui, ó, nesse gráfico aqui. Só para ler o exercício, ó, tem 3 projetos, X, Y, Z. X, pontilhadinho, Y, linha contínua, e o Z, um traçado um pouquinho maior, tá? O custo CMPC, né, é 23%. Então, o CMPC do negócio é 23%. Os perfis de valor corrente líquido, os perfis de repete sustento. Primeira afirmativa aí. O equipamento Y, o fluxo indica uma TIR de 34%. O Y tem TIR de 34% ou não? O que vocês acham? O que é TIR mesmo, por definição? Ninguém lembra? Não é 47? A TIR do Oi. Y? É. Não tem 47 aí? Ah, tá, é o 42.
eu não estava enxergando. Para mim eram 7. O Y é a linha reta, não é? Você está vendo? É a linha em seguida, é a linha mais forte. Concorda? É o que está batendo com a linha da taxa de desconto, que é o TIR. O Y é isso, não é? Tá, é a linha contínua. A linha Então contínua. eu confundi. A TIR do Y, Não é 34 também, não, é 37. 37. Então, tá justo. Porque, para quem esqueceu, e você lembra, a TIR é a TIR zero VPL. A TIR é a taxa que zera o VPL, né? Quando você corta o eixo, você rebate para cá. Corta a linha e rebate para cá. Então, quando você corta o eixo aqui na horizontal, é a TIR do projeto. Então, a TIR do X é 27%, porque se eu rebato o VPL para cá, dá zero. A TIR do Y é 37%. E a TIR do Z, que é esse traçado, é o 42. Tá? 2. A melhor alternativa de investimento para a empresa é a escolha do equipamento X, levando em conta o VPL. O X é a melhor escolha para essa empresa ou não? O que vocês acham? É uma pergunta boa também essa para eu fazer, hein? O TIR é o melhor projeto ou não? Estaria correto se eu dissesse assim: durante todo o intervalo apresentado no gráfico, o X é o melhor projeto. O melhor projeto, de acordo com o VPL, é o que tem maior valor. O maior VPL indica o melhor projeto. Olhando aqui no gráfico, gente, ó, como é que você acha o VPL? Eu rebato. Vamos pensar que eu tenho um número aqui no meio, lá, 7 e pouquinho. Quando você rebate aqui na linha pontilhada e vem para cá, eu tenho um VPL aqui, ó, nesse começo, pertinho do Z. Quando eu rebato para cá, eu tenho passando na cabeça do Y. Quando eu venho para cá, eu tenho um pouco no X. Então, qual é o VPL mais alto? O projeto X nesse intervalo. Então, o X é o melhor projeto? Sim, mas até 15%. Depois de 15%, o X não é mais o melhor projeto, porque o maior VPL, de 15 até 34, é o projeto Y. Então, é uma afirmação que é meia, que ela erra, porque ele supõe todo o projeto, e não é todo o projeto que o Y, que o X é melhor. Tá? 3. Então, ó, a 1 está certa. Mentira. A 1 está errada e a 2 está errada. Não tá? Tá. Se a taxa mínima fosse 27% ao ano, a escolha pelo equipamento mais viável não deveria ser alterada. 27 está aqui, ó. Tá bem mal feita essa pergunta 3 aqui, né? Não entendi. Se a taxa mínima de atratividade fosse 27% ao ano, Tá bem confusa essa aí. Porque, tá ó, bem no ar. qual que é o equipamento mais viável que ele disse lá em cima? É um dos 3 projetos. É isso? Sim, mas qual dos Eu três, nem li os negócios. qual dos 3 projetos? Existem 3 candidatos, X, Y, Z. Magnitude
Achei mal feito. Enfim, não vou ficar perdendo tempo aqui. Mas a 1 e a 2 estão erradas, certamente. Então, assim, mas só Mas pensando, então todas estão falsas? não tem todas são. Eu marcaria 3, né? É a letra B, né, no caso. Sim. Mas não entendi. Ia ter que ser por Tô indo por tirar as eliminação. que. Tem que É, interpretar, tem que ler É. 2, 3 vezes de novo. mas aqui acho que tá, depois eu vejo, mas deve estar mal feito. Mas o gráfico aqui para a gente é o seguinte, pessoal. Para ninguém errar, o gráfico ele é bem simples. O melhor critério de escolha do melhor projeto é o VPL. Do que vocês viram, maior VPL, melhor. Porque o VPL ele muda de acordo com a taxa que você usa. Se eu uso uma taxa de 10, eu tenho um VPL. Se eu mudo para 15 ou para 5, o VPL também muda, porque o VPL depende da taxa para ser calculado. Então, assim, para saber qual projeto é melhor, tem que ter uma taxa em termos de VPL. Então, qual é a taxa? A taxa é, sei lá, 0%, melhor é o X. Se a taxa for 18%, melhor é o Y. Se a taxa for 35%, bem no meiozinho aqui, ó, aí já é o Y melhor. Ou, desculpa, o Z, porque está um pouquinho à frente. Então, é assim que você vai olhar, tá? Para achar o melhor projeto. Quando você toca o eixo, ó, aqui não tocou indo, mas tocou aqui e tocou aqui, eu, na realidade, tenho as tiers dos projetos. Ó. Tier, tier e tier. Porque quando você rebate aqui, ó, o VPL vai dar 0. Dos 3. Ó. E tier é a taxa que zera o VPL. É assim que você vai ler o gráfico. Nada diferente disso. E quando você não tem um ponto, eu trabalho por intervalos. Qual é o melhor projeto? Até 15% de taxa é o X. De 15 até 34 é o Y, que é a linha contínua. No intervalinho de 34 até 41 e pouco, é o pontilhado, é o Z. Então, é assim que você vai ler esse gráfico. E depois, quando passa para cá, que já tem o VPL negativo, que você vai cortar para cá, ó, corta aqui, tem que rebater lá em menor que zero. É assim que vai ser cobrado o gráfico de vocês, para você ler o gráfico sem pergunta confusa. Tudo certo? Então tá bom. Querem que eu faça uma explicação do estágio? Vou fazer. Acho que pode começar já. O Eu, pessoal eu acho que não vai entrar tinha. mais. Eu tinha algumas dúvidas que eu fiz até a lista, professor, de tantas dúvidas que surgiram na minha cabeça. Quer fazer? Quer começar? Ó, só enquanto você pensa aí, vou mandar para vocês depois um manual do estágio. O manual só explica como que vocês vão desenvolver o trabalho escrito, né, que é o projeto. Ele vai disciplinar, por exemplo, quais são as etapas que você vai seguir, quais são as áreas, o que você vai fazer. Mas, a grosso modo, o estágio vai ser da seguinte maneira. Depois, se você não mais alguma coisa para trás, você pergunta suas perguntas todas aí, Andressa, e qualquer uma pessoa que tiver. São 200 horas de estágio, do estágio 1 e estágio 2, tá? 200 ou 160, não sei, já vejo na matriz. Vou ver agora enquanto eu falo. Qual é o intuito do estágio? É que você, para quem não tem a possibilidade de já trabalhar, vocês terem acesso ao que a empresa faz efetivamente. Matriz. Matriz, administração. Quanto tempo é estágio? São 100 horas mesmo. Estágio, 100 horas.
Então, são 100 horas por estágio. Então, como é que vai funcionar? Existe um documento que eu mandei para você, acho que eu não mandei para ninguém daqui, mas eu mando depois, mando amanhã, mandei para a turma da Contábeis, que é um termo de convênio. Então, você tem que fazer um convênio com a empresa que você vai fazer o estágio. É um convênio mais para disciplinar o trabalho. Diz, olha, lá na empresa precisa ter um supervisor para te ajudar. Aqui também na Uningá tem um supervisor para te ajudar a entender o processo inteiro. Se você for pensar bem, 100 horas dá um mês e pouquinho, né? Eu trabalho 40 horas por semana, vezes 4 dá 80, mas então um mês e pouquinho de trabalho. Então você não vai fazer igual um estágio que você faz pelo CIE lá, que você vai ficar 2 anos. O tempo é só para você observar. Digamos que vocês escolheram a área de finanças, por exemplo, a gestão do capital de giro. Então, vocês precisam ter na cabeça de vocês o que significa essa gestão do capital de giro. O que significa, quais são os processos que deveriam ser feitos de modo correto, como é que a empresa deve participar e trabalhar com as contas do ativo e do passivo, e uma série de questões. Então, como deveria ser feito, pelo menos em teoria. Aí você vai observar isso na empresa, essa rotina, essas funções, e você depois vai relatar no seu relatório final o que você achou. Então, assim, é uma avaliação sua. À luz do que você estudou pela teoria, a empresa acerta, erra, se erra por quê, como é que corrige, se acerta por quê, como é que você potencializa o resultado e coisas desse tipo. Tudo isso vai ser escrito numa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, depois que você firmar o convênio, você vai observar lá na empresa trabalhar para colher dados, para que você possa escrever. Tá? Não é para gerar nenhum tipo de vínculo com a empresa e vocês, tá? Porque o tempo é muito curto para criar vínculo empregatício. E criar vínculo empregatício tem custos que alguém vai ter que bancar, no caso, quem contratou. E depois disso, você vai fazer o relatório final. O ano que vem repete a mesma coisa. Então, em linhas gerais, é isso. Aí tem os formulários que você vai preencher, que você vai na empresa tal, vai desenvolver tais funções, vai ter um supervisor tal. O supervisor também vai receber uma ficha para avaliar o seu trabalho, e depois vai ser anexado ao relatório final que você vai produzir. Como se fosse um micro TCC. Nesse sentido. Em linhas gerais, é isso aí. Então, falta só eu mandar tudo de novo para vocês que não recebeu ainda os arquivos. Vou me certificar que se eu mandei esse formulário, acho que não lembro agora. E o formulário vai ser preenchido e entregue para a faculdade. Pode perguntar agora, André. Então, eu estava querendo perguntar, por exemplo, na empresa, o supervisor, ele precisa ter algum cargo na área administrativa ou formado na faculdade de administração ou não precisa? Olha, é desejável que tenha. Como é que ele vai ensinar você se ele não tem essa formação? Então, assim, se fosse levar o pé da letra, sim, tem que ter uma formação correlata. Então, assim, por exemplo, você conseguiria ter um supervisor que é um economista? Sim, ele entende também um pouco de negócio, é uma área correlata. Agora, um supervisor que não tem nem formação superior, aí fica mais difícil para a gente discutir isso aí e aceitar. Se isso for uma coisa, olha, a única empresa que eu achei é essa, o cara não sabe nada, poderia, tem que verificar os prós e contras, alegando um ano de pandemia e tal, se a gente teria
alguma exceção à regra. Mas, em rigor, sim, tem. Tá bom. E, tipo assim, o que que a empresa teria que fazer? Que eu li lá no PDF que a Duda mandou no grupo, por exemplo, que ela tinha que participar de eventos da Uningal ou algo do tipo. A empresa vai precisar participar de algo da faculdade ou só a parte nossa mesmo, relatório e tudo mais? O convênio sempre ele estabelece mais coisas para já deixar pré-combinado. Porque, assim, pensando no mundo ideal, tá, Andressa? Digamos que você conseguisse que o pessoal da sua empresa participasse dos eventos da Uningá. Qual seria a vantagem? A vantagem para os alunos. Então, a gente poderia fazer, de repente, uma semana acadêmica e eu chamo o seu gestor para dar uma palestra. Então, é nesse sentido que ele tem esses pontos. Mas, assim, o mínimo é te supervisionar e colaborar contigo. E avaliar você e dar suporte. Todo o resto não precisa fazer. Entendi. Por exemplo, eu também talvez vou pegar umas férias na empresa que eu trabalho. Eu consigo cadastrar outra empresa para eu estar fazendo esse estágio durante as minhas férias ou tem que ser a minha empresa de registro? Não, você tem que fazer, na realidade, você está pensando, a gente está supondo que é um outro tipo de convênio, você vai fazer um convênio com qualquer empresa que consiga te receber. Não precisa ser onde você trabalha. Essa ideia de ser onde você trabalha tem uma razão, só que é a seguinte, digamos que, sei lá, a Ingrid trabalha, já está lá no banco, contratada. Eu não posso obrigá-la a pedir demissão do banco para entrar com outra forma de contratação como estágio para cumprir isso. Seria muito cruel, né? Ó, pede demissão para você fazer, depois nunca mais vai voltar aí. Então, não precisa. Você pode fazer na mesma empresa ou você pode fazer em outra empresa desde que a gente consiga fazer esse convênio. Entendi. Aí, para então cadastrar a empresa na Uningá, é preencher a documentação que o professor vai enviar e mandar lá para a Você faculdade? dá para levar ou pôr no seu sistema lá no requerimentos, que é o do andamento. Entendi. E quantas entregas seriam nesse semestre? A gente teria que fazer a entrega da parte escrita só no final do estágio ou teria algumas durante o estágio também? Só no final. Na realidade, o estágio, ele é assim, cumpriu e não cumpriu, né? Cumpriu e que nota que você teve ou não cumpriu. Você até pode fazer entregas no meio, mas para corrigir. Você vai conversar com o seu supervisor, ele vai te explicar algumas coisas. Mas a obrigação é, ao final, entregar um documento final, bem feito, coerente, e aí sim vai ser a avaliação. Ora, nada impede que no meio do caminho você não possa fazer alguma entrega no intuito de ter um feedback, uma correção. Aí sim, isso é permitido, mas não é uma regra aplicada a todos. Entendi. Então, a avaliação do estágio ela é feita ali durante a execução do estágio, mais a correção da parte escrita, entrega no final. É uma avaliação em duas linhas, né? O seu supervisor na empresa também vai te avaliar e o supervisor da Uningá também vai te avaliar. E o supervisor da empresa, ele precisa fazer algum relatório e entregar? Ele tem um formulário, documento que eu mandei para Eduardo, mas eu mando de novo para você, tem um exemplo de um formulário já, que você vai preencher com os dados da empresa, ele vai ticando de acordo com a avaliação dele ou dela. Basicamente é marcar X para demonstrar em relação ao seu desempenho. Como é que é o desempenho? A Andressa sabe, sei lá, escutar um pedido, vai estar em escala de Likert, né? Concordo plenamente que ela consegue, concordo, aí um neutro e 2 ruins. Entendi. E eu também vi lá que vai ter uma apresentação oral. Tem essa apresentação oral no final também? Ou não? Esse ano não tem nada, tanto não tem nenhuma apresentação oral, e também, esse ano, da mesma forma que eu abri a exceção para o pessoal da IRD, que também faz estágio, igual a vocês, não precisa você cumprir as 100 horas
na empresa, pelo tempo de pandemia. Você pode fazer menos horas na empresa a ponto de você conseguir ter as informações todas e depois você começa a fazer a parte escrita. Entendi. E a gente tem até o final desse semestre para fazer entrega ou tem uma data pré-definida, assim, por exemplo, até o mês que vem? Vai ter até o final como a gente atrasou um pouquinho, vai ser até até a data final, né, do bimestre, Semestre. do semestre, que seria o quarto bimestre, né? Uhum, entendi. Para cumprir o estágio 1. E só para tirar uma dúvida, assim, a última mesmo de curiosidade, ano que vem tem que ser outra empresa daí, não pode ser a mesma, né? Pode ser a mesma empresa, mas uma outra área. Ou pode ser outra empresa. Aí é você que decide o que você achar. De novo, o mundo ideal, tá? Se você achar que a empresa que você fez o estágio 1 já não te ajudaria tanto, você pode buscar outra. Mas aí depende muito da sua possibilidade de buscar, se tem como ir atrás de outra empresa, se não tem. O como que eu falo é tempo. Porque competência vocês têm, mas alguém que trabalha o dia inteiro, será que vai ter tempo de bater de porta em porta em empresa, apresentar o projeto para deixar ele ser estável? Às vezes não consegue fazer isso. Então, pode ser que para alguns o mais cômodo é fazer os dois uma só, desde que não repita as áreas. Entendi. Aí seria qualquer estágio na área administrativa daí, né? Qualquer uma das funções principais da administração. Então, você escolhe lá funções, não precisa nem ser departamento, mas funções. Funções financeiras, funções mercadológicas, funções para gerenciar pessoas, funções de produção, estratégia, assim vai. Entendi. Acho que seriam só essas dúvidas no geral. Na realidade, assim, quando vocês receberem os papéis e tudo, a gente vai voltar a conversar sempre, porque a dúvida vai aparecer depois. De repente, precisa explicar alguma coisa para o supervisor, para que ele entenda o que ele vai fazer, para quem nunca recebeu o estagiário, ou eu explico para o aluno vai explicar para o supervisor. Então, isso a gente consegue fazer esses ajustes a ponto de todo mundo conseguir vivenciar uma teoria na prática. Essa é a ideia do estágio supervisionado. Aí o nosso supervisor da faculdade seria o senhor mesmo ou seria outra pessoa? Da administração sou eu. Beleza, então. Acho que seria isso, professor. Beleza. Mais alguma pergunta? Ingrid. Professor, tem algum lugar da Uningá no site que a gente pode ver as empresas que já são cadastradas? Não tem, mas eu posso te arrumar. Você me pede por WhatsApp. Eu só queria saber se essa empresa que eu trabalho é cadastrada. Existe uma relação, mas não está no site. Mas me manda a empresa, ou me manda um pedido que eu te mando a relação do Excel com todo mundo. Acho que é mais fácil você até ver outras empresas, né? Sim, ok. Mas me cobra amanhã cedo que eu peço lá para a secretaria fazer essa informação e mando para vocês também. Manda tudo no grupo. Entendi. Aí, com os relatórios também vai ficar mais fácil de ter noção do que a gente vai precisar fazer ou não. Pensa assim, em resumão, assim. Você vai observar uma realidade da empresa, levantar, de acordo com a luz da teoria, falhas ou virtudes e uma proposta sua de melhoria ou de manutenção. É isso que vai ter o seu trabalho final, junto com uma teoria para sustentar a sua análise prática. Basicamente é isso que você vai fazer. O resto é burocracia para a gente dar validade a isso, tudo em termos de disciplinas e assim. Professor, só uma coisa que eu lembrei aqui. Eu sou registrada em São Paulo. Eu vou viajar para lá às vezes e tudo mais. Teria algum problema essa minha empresa ser de São Paulo, que eu trabalho ou não? Não. Você trabalha aqui, você vai e volta? Eu trabalho aqui, só que a matriz fica em São Paulo, eu sou registrada em São Paulo. Às vezes eu preciso ir para lá e tudo mais, mas eu trabalho em casa, sim. Aí não teria problema, né? Não. Desde que você tenha acesso às rotinas que você escolheu de temas, não tem problema. Tudo bem, então.
Ó, vamos combinar assim então, gente. Eu vou mandar uma pastinha bem bonitinha para vocês, olha, documento para a empresa, documento para você, aluno, tudo direitinho, para quem quiser começar a pensar na empresa, que é o primeiro passo, né? Vou ver se consigo, nesse meu tempo, achar junto a relação dos convênios prontos, já que a Ingrid pediu, para quem não tem empresa ainda, possa saber minimamente o que precisa para buscar uma empresa, tá? Você não precisa ficar direto esse ano na empresa para cumprir as 100 horas, mas algumas reuniões você vai ter que fazer, visitas, observação, até para poder ver o que a empresa faz e ver o que a teoria diz para fazer. Depois é você botar um trabalho, normas da BNT, e entregar. Nada muito... O que dá mais trabalho é você escrever, né? Esse é o que vai dar um trabalhinho a mais. E também nada impede que vocês usem alguma parte dessa parte prática no manual, para os outros alunos, ou para o professor, ou para a empresa, não tem nenhum problema. Beleza. Tá? Então, qualquer dúvida adicional, me perguntem. Se alguém, Andressa, te perguntar mais alguma coisa, ou pergunta para mim, ou pergunta no grupo, ou, enfim, o que você achar mais fácil, a gente vai conversar sobre isso, sobre alguma outra coisa. O caso, Sobre o PIESC, como vai ficar esse mês? eu acho que vai ser um PIESC, porque assim, o PIESC basicamente é um trabalho autônomo de vocês, né? Ele é para ser assim mesmo. Ele iria ser, se nós não tivéssemos pandemia, vocês iriam a campo, né? Então, sei lá, iam entrevistar as pessoas, de acordo com o tema, obviamente. O último ano era fazer uma análise SWOT, se eu tinha que fazer SWOT e tudo mais. Então, assim, em tese, o trabalho de vocês seria ir a campo. Então, esse ano, esse bimestre, o trabalho foi e será postar a parte do miolo de vocês, né? Então, algumas definições básicas. Mas eu vou marcar lá para entregar. Definições básicas do que você vai fazer. Seria quem vai fazer uma cartilha, por exemplo. Então, colocar ali os assuntos que a cartilha vai tratar, desenvolver um pouquinho cada definição, isso e aquilo, e no último, que a gente volta com os encontros, entregar a versão final disso, supondo que se você pudesse entregar para o seu público de interesse, ele conseguiria usar tudo que você escreveu assim bem rapidamente. Essa é a intenção. Entendi. Então você vai postar o trabalho do PIESC e vai postar o trabalho da aula da matéria. O trabalho da matéria vai ser a lista que eu mandei, vai ser a lista que eu mandei para vocês. Eu só vou elencar alguns exercícios mais representativos da matéria, para vocês fazerem, entregarem. Pode ser no próprio arquivo e postar o arquivo, pode ser na mão, você tira a foto e posta lá, põe em PDF. Mas vai ficar para o último dia de prova, lá para o dia 20 e pouquinho. E você ainda vai postar, então? No máximo até segunda-feira eu posto tudo. Ok, então, obrigada. De nada. Beleza? Então, meu povo, qualquer pergunta eu estou à disposição, tá? Se tiver tudo bem aí, a gente fica para depois. Tchau para vocês. Bons estudos, bons trabalhos. E nos Tchau, vemos professor. em breve. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Pedrão, Eduardo, Ingrid, Andrés.